Oi, pessoal! Meu nome é Helena Funari e esse é mais um vídeo da nossa série Aprendendo a Aprender, e o tema de hoje é Aprendendo a Ler. Essa série ela é formada por 3 vídeos. Cada vídeo trata de um estágio de leitura e, em conjunto, esses 3 estágios eles são suficientes para que você tenha uma leitura satisfatória de um texto, seja um livro ou um artigo que você tem que ler nas disciplinas do seu curso, ou para um projeto de pesquisa que esteja desenvolvendo. Aqui é muito importante a gente mencionar que esse roteiro de leitura que a gente vai seguir ao longo dos 3 vídeos foi tirado de um livro que chama Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, dos autores Mortman Haller e Charles Van Doren. Então, se você tem curiosidade sobre o tema e deseja se aprofundar, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse livro. Bom, afinal, por que o tema de hoje é importante? Vamos imaginar 2 situações. A primeira é que você tem uma lista de livros ou artigos que foi sugerido pelo seu professor e você tem que escolher um deles para preparação em sala de aula. Ou, por exemplo, imagina que você tem um projeto de pesquisa e tem que selecionar qual que é a bibliografia relevante para aquele tema. Como que você faz essa seleção? Esses 2 problemas, eles são resolvidos a partir da estratégia que a gente vai aprender hoje, que se chama leitura inspecional. O principal desafio desse tipo de leitura é escolher qual livro ou artigo é relevante para mim, sem gastar mais do que 10 ou 15 minutos em cada livro e menos ainda em um artigo. Ou seja, a leitura inspecional busca responder a 2 perguntas principais. A primeira é, esse livro é sobre o quê? E a segunda é, afinal, esse livro é importante para mim? Como a sua principal característica é o tempo, a gente pode dizer que o processo que vamos desenvolver aqui é um processo de extrair o máximo possível de um livro num período curto de tempo, para saber se depois eu vou ter que perder mais tempo lendo esse livro de uma forma aprofundada. Então, de uma forma breve, a gente pode definir a leitura inspecional como uma forma de seleção de material relevante. E, finalmente, para a gente aprender como ela funciona, vamos agora desenvolver juntos e juntas uma prática de leitura inspecional. A leitura inspecional se divide em 2 etapas, e aqui a gente vai tratar da etapa 1, que se chama sondagem ou pré-leitura. Então vamos lá, vamos pegar 2 livros. O primeiro é A Batalha dos Poderes, de Oscar Vilhena Vieira, e o segundo é The Economy, do Corti. São 5 exercícios que a gente tem que fazer sempre que a gente está de frente a um livro novo e quer saber se afinal a gente quer ler esse livro ou não. Primeiro é examinar a folha de rosto e o prefácio. É uma atividade bem trivial, normalmente feita com pouca atenção, mas quando ela é feita com cuidado, a gente consegue extrair muita informação relevante. Então, por exemplo, aqui, o primeiro livro, A Batalha dos Poderes, da transição democrática ao mal-estar constitucional. Aqui a gente já pode interpretar que a palavra poderes faz referência aos 3 poderes em torno dos quais o Estado se organiza, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas qual que é a abordagem sobre esse tema? O subtítulo nos dá uma dica. Quando fala da transição democrática ao mal-estar constitucional, a gente percebe que o livro tem uma perspectiva histórica, ou seja, ele se organiza desde 1988, que é quando a gente teve a transição democrática, e ele está indo até o momento de um mal-estar que a gente associa com a recente crise política, tá? Então, aqui, vê o quanto de informação a gente conseguiu tirar apenas o título. No caso desse livro, a gente não tem um prefácio, então a gente vai passar agora para o livro The Economy, do Corti. Lendo aqui o prefácio de The Economy, a gente tem que, em 2014, quando foi publicado pela primeira vez, Camila Ceia foi quem escreveu o prefácio de The Economy. Na época, ela era uma recém-graduada em economia, porém já uma veterana de um movimento social de sucesso que advogava por políticas públicas que trouxessem maior justiça econômica. Ela e seus colegas de graduação, né, estavam chocados em descobrir como que o seu curso de economia não contemplava nenhum dos problemas que o Chile enfrentava em sua economia na época. Eles demandavam por mudanças no currículo. O diretor de The School of Economics and Business na época respondeu à demanda de Camila e Oscar, e agora os 2 são colaboradores do Core Economics Education. O que a gente percebe só desse parágrafo? Na verdade, o The Economy tem um prefácio muito mais longo, que nos traz informações muito mais completas, mas aqui a gente vai fazer um exercício só sobre esse parágrafo. É que esse manual, ele já tem uma perspectiva contemporânea de endereçar problemas de justiça, né? Ou endereçar problemas
problemas sociais relevantes, ou seja, um manual que procura dialogar ou procura não se distanciar de problemas econômicos concretos, né? Busca endereçar esses problemas. Então, isso já é uma primeira perspectiva que a gente poderia anotar sobre esse manual. Em um segundo momento, a gente examina o sumário para conhecer a estrutura geral do livro ou do artigo. Então, passando para a Batalha dos Poderes, os 2 primeiros capítulos a gente percebe que tratam sobre a Constituição, né? O que exatamente significa a expressão tempos bicudos é algo que a gente ainda pode deixar em aberto ou ter dúvidas sobre. Do compromisso maximizador à resiliência constitucional, a gente pode interpretar a característica da nossa Constituição de ser muito carregada de direitos sociais, ou seja, ter muitas metas ambiciosas no sentido de resolver problemas estruturais e complexos do nosso país. Então, na verdade, a gente percebe que o terceiro capítulo também aborda sobre um aspecto da Constituição. Já o conceito de supremocracia nos remete a um protagonismo do STF no nosso sistema político. Então, a gente percebe que aqui tem um capítulo inteiro para falar sobre a atuação da corte. Caso vocês não saibam o significado de um determinado termo, por exemplo, como supremocracia, é interessante dar um Google rápido para conseguir interpretar o índice, tá bom? Então, vamos agora analisar o livro The Economy. O livro The Economy tem um índice super extenso, e isso é interessante porque já nos dá um indicativo sobre a natureza do livro, né? O The Economy é um manual, normalmente utilizado ao longo de uma disciplina inteira, em que os trechos do livro são lidos aula a aula. Nesses casos, quando vocês têm um único livro que acompanha a disciplina inteira, é interessante vocês estudarem o índice, porque ele pode trazer alguns insights sobre os temas de cada aula e como esses temas ou conceitos se relacionam entre si. Pode ajudar também a consolidar algumas nomenclaturas e tópicos do que é ensinado em sala de aula. Então, eu recomendo vocês sempre darem uma olhada no índice do manual e não apenas ir direto para aquela página que a professora recomenda. Aqui, então, na nossa terceira etapa, que é ler a contracapa e sobrecapa, esse trecho do livro, né, que normalmente está no verso, ele é interessante porque ele é escrito pelo autor em conjunto com o corpo editorial. E aí, a função é sempre comunicar à leitora ou ao leitor um resumo do livro, né, para convencê-la a ler. Então, a gente pode ter um resumo breve do livro que nos traz mais informações, tá? Só um cuidado, porque muitas vezes a contracapa ela pode ser meros elogios e não uma descrição do trabalho. Quando for o caso, for um elogio à pessoa do autor ou mesmo à obra, não é tão interessante para a gente porque não vai ser tão informativo. Então, vamos ver o que acontece na Batalha dos Poderes. Aqui temos. O que está escrito no contexto de forte acirramento dos conflitos distributivos, de polarização e intolerância na esfera pública e de embate entre os poderes, que coincide com o 30º aniversário da Constituição, enfrentamos como comunidade política um profundo mal-estar constitucional. Neste livro, Oscar Vilhena Vieira oferece uma análise da experiência democrática brasileira com sobriedade e erudição. Observador atento do processo de constitucionalização da vida política brasileira e crítico lúcido do que chama de supremocracia. A partir da contracapa, a gente tem mais elementos para interpretar o título. E a gente percebe, por exemplo, que o seu foco não é exatamente na divisão dos 3 poderes ou nas características de cada um, mas na crise política e na fricção desses poderes. Mais do que tratar cada poder de forma independente, o autor está preocupado em como esses poderes aparecem na Constituição ou como a Constituição foi interpretada ao longo do tempo. Não é à toa que a gente percebe que 2 capítulos foram reservados somente para discutir a ideia de Constituição, né? E o terceiro capítulo trata sobre uma característica da Constituição. E o quarto, por fim, é sobre como a Constituição é interpretada pelo STF, né? Então, a gente percebe aqui que, por exemplo, se eu tivesse interessada em um livro que trata sobre o funcionamento regular de cada um dos 3 poderes, ou quisesse mais informações sobre o papel do executivo e do legislativo em específico, talvez esse livro não fosse mais indicado, né? Porque ele está tratando da interação desses poderes. Bom, a gente vai agora para o nosso quarto passo, que é examinar os capítulos que parecem centrais ao argumento do autor, tá? Vamos lá, então, para a Batalha dos Poderes. Aqui, a gente poderia selecionar um capítulo que fosse
de interesse para a minha pesquisa, né? Então, por exemplo, se você está interessado em uma reconstrução do papel do STF desde 1988, a partir de uma perspectiva crítica, o capítulo sobre suprabocracia poderia ser super interessante e você poderia ler com mais profundidade para ver se isso traz mais informações sobre o tema. Ou se você tivesse, por exemplo, interessada em discorrer sobre a Constituição, né, como ela foi inicialmente pensada, você poderia se deter mais sobre o capítulo 2. No caso do The Economy, do Core Team, eu peguei aqui uns trechos do livro, que o livro, por ser um manual, tem esses post-its a cada sessão, em que resume alguns conceitos centrais. Então, é interessante, por vezes, na leitura inspecional, passar por essas notas adesivas para verificar se o assunto daquele capítulo interessa ou não para informar mais sobre uma determinada aula. Então, se utilize também das próprias dicas que os autores deixam nos livros. Bom, a gente chegou aqui finalmente na nossa quinta etapa, que nada mais é do que uma continuidade ou um aprofundamento da quarta etapa, e consiste em folhear sessões dentro dos capítulos escolhidos e que são de maior relevância. Então, apenas relembrando, na quarta etapa, a gente escolheu quais capítulos eram mais interessantes. Aqui a gente vai pegar sessões dentro desse capítulo e ler uma ou duas páginas em seguida. Qual que é o objetivo aqui? É a gente ver se a qualidade do texto, né, é condizente ou, de fato, vai contribuir para o tema que a gente está pesquisando. Uma dica muito importante que a gente dá é sempre ler a introdução e a conclusão de cada sessão e também, né, de cada capítulo, e também ler, mesmo que transversalmente, a introdução e a conclusão do livro, nesse momento. Bom, aqui a gente termina a primeira etapa da leitura inspecional e entraríamos na segunda etapa, que, na verdade, vai ser tema do próximo vídeo. Antes da gente terminar esse vídeo, é importante lembrar que, ao final dele, já é esperado que você saiba selecionar as obras que são relevantes, seja para um trabalho da disciplina, seja para um projeto de pesquisa. Então, por exemplo, o que eu preciso? De uma descrição do funcionamento do executivo, do judiciário, enfim, dos três poderes em tempos normais, ou eu quero estudar justamente a crise e a fricção entre esses três poderes? Para minha disciplina de economia, o que eu quero? Um manual que trate os conceitos de forma abstrata e dissociada de problemas sociais, ou um livro que justamente incorpore problemas de equidade ou problemas de redistribuição de renda, enfim, que seja lastreado na realidade. Aqui é fundamental a gente perceber que todo esse processo é extremamente ativo, ou seja, a gente trabalha como uma detetive que vasculha o livro, seja o título, o prefácio, seja a contracapa, em busca de pistas sobre quais são as ideias gerais daquele livro ou daquela obra. Então, é fundamental saber que não existe leitura passiva, e para todo tipo de leitura, até para selecionar um livro de interesse, a gente tem que reservar tempo de qualidade. Bom, uma vez decidido que o livro é de interesse, a gente entra no segundo passo da leitura inspecional, que, na verdade, já é uma preparação para a leitura analítica, e a gente vai ver isso no próximo vídeo.